Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como buscar o usuário pelo ID aqui pelo React. Vou acessar os projetos clicando aqui no Dolphin. Vou acessar a pasta do Spring Boot, clicar com o botão direito em abrir com o terminal. Vou digitar /gradle boot run. Vou dar um Enter. Vou voltar aqui na pasta de projetos, voltar aqui e clicar com o botão direito em React e abrir com Visual Studio Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui no terminal, criar uma nova branch para o desenvolvimento e vou dar o Start no sistema com yarn start. Com o projeto aberto, já rodando, eu cliquei aqui em usuários e aí ele traz a lista de usuários para mim. O que eu vou fazer é o seguinte: quando eu clicar aqui em um desses usuários, ele vai carregar o usuário em uma página específica com as informações deste usuário. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no React, procurar aqui no SRC pela opção Pages. Aqui em Pages, eu vou clicar e criar um novo arquivo, que eu vou colocar o nome nesse arquivo de pages.css. Vou dar um Enter. Aqui dentro eu vou digitar .onHoverColor, hover e colocar dentro das chaves o background color. E aí aqui dentro eu vou colocar o RGBA e os números das cores com 234,228,250,0.267. Esta é uma cor que eu escolhi, ela vai ficar dessa cor aqui. Se você quiser, pode colocar a cor que você desejar. O que isso aqui vai fazer? Ele vai mudar a cor de fundo lá de quando você passar o mouse aqui em cima. Ele vai mudar cada quadradinho desse aqui para falar que você está com o mouse em cima do quadradinho. E vou criar aqui também um ponto pointer e aqui eu vou escrever como cursor pointer. E ele vai fazer o processo de mudar o mouse, que aqui é uma setinha, ele vai mudar para uma mãozinha, como quando estiver lá em cima. Então essa pages aqui, ela já está construída, posso fechar. Vou vir aqui em usuários, que são as páginas dos usuários, e vou criar uma nova página aqui. Eu vou colocar o nome de usershow.js. Vou dar um Enter. Aqui dentro da página usershow, eu vou importar o React. E também exportar a página. Export the full function e user show. Aqui dentro também eu vou retornar um div. Nesse div eu vou escrever apenas hello from user show. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora vou só baixar aqui um pouco. Agora eu vou voltar aqui, vou vir aqui em user list. Vou rolar a página aqui um pouco para baixo. Vou vir aqui e procurar por esse map aqui, ó. Nesse map eu tenho esse div e logo abaixo desse div eu tenho o card. Este card aqui, ó, ele completo, se eu clicar aqui, ó, eu vejo que ele termina aqui, ó. Então, esse card em si é tudo isso aqui, ó. É essa parte aqui, ó, que é carregado do usuário. Isso aqui é um card. Então, é esse que eu vou marcar. Aqui, ó, no card, junto com a palavra card, eu vou escrever onHoverColor. Esse onHoverColor é justamente esse que eu criei aqui, ó, no Pages.
esse onHoverCorner. E como que eu vinculo ele aqui nesse local? Observe que aqui eu coloquei um ponto e o nome, então eu criei uma classe aqui no CSS. Para eu vincular para eu colocar essa classe aqui, ó, onHoverCorner, para ela funcionar, eu venho aqui em cima e importo aquele pages lá. Então observe que eu vou fazer um import e aí eu vou colocar aqui, ó, observe que o user list está dentro de users, então eu tenho que sair da pasta user, eu saio colocando 2 pontos. E aí observe que aqui agora eu tenho o home está junto com a pages, só que ele não aparece aqui, não tem problema, eu escrevo ele aqui, ó, pages.css. Observe que aqui agora eu tenho que colocar o ponto .css, diferente daqui que eu não preciso de colocar ponto .js. Então fazendo assim, ele já está escrito aqui embaixo também, eu posso dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele já rebootou, eu posso voltar aqui na página e observe o mouse, quando ele chegar aqui no card, ó, ele muda de cor. Observou que ele mudou bem fraquinho, mas mudou? Então ele já está com outra cor, ó. Se você observar, é só uma cor de fundo. Você pode ir lá e mudar, colocar outra cor, se você quiser colocar ele branco, preto, da cor que você quiser. Eu coloquei assim porque eu acho que não precisa ter tanto destaque. Se você passar aqui, você percebe que ele dá diferença de cor. E aí o que eu vou fazer aqui agora é colocar aquela outra instrução aqui, ó, pointer. Eu posso fechar aqui e colocar aqui na frente o pointer. E aí você pode fazer aqui do jeito que você quiser, colocar quantas opções você quiser aqui lá no CSS. O importante é você importar para não ter problema. Eu venho aqui, ó, observe que agora o mouse vai mudar, ó. Apareceu a mãozinha, ó, cada vez que eu coloco em cima. Então esse aqui é só para diferenciar. E aí agora o que eu vou fazer? Quando eu der 2 cliques aqui, ele vai chamar a página show. Então isso eu faço aqui também. Só que agora não é dentro das aspas não, é fora das aspas, mas dentro ainda da tag div, no cabeçalho dela. Então eu dou um espaço aqui, ó, tá vendo? Um espaço aqui, eu vou digitar aqui on double click. Essa opção, ela existe já aqui, deixa eu só fechar aqui um pouco. Ela já é uma parte aqui do React. Então aqui dentro dessa chave eu chamo uma classe qualquer, um método qualquer. Aqui eu vou colocar o arrow function e vou chamar o toShow. Por que eu coloco essa arrow function aqui? Porque aqui, ó, nesse toShow eu vou passar um parâmetro. E qual é o parâmetro? É esse aqui, ó, o.id. O.id. É aqui que eu pego o ID para enviar lá para o show enviar lá para o servidor devolver o usuário referente a esse ID. Então, por isso que eu estou buscando o usuário pelo ID. Então, eu tenho que capturar o ID aqui. Então, eu vou criar esse método aqui em cima, toShow, para buscar a informação, para enviar lá para a página show. Então, aqui eu escrevo const toShow, né, que é o nome do método que eu estou criando, que eu tenho que passar o ID, na verdade receber o ID, né, e usar a arrow function para colocar as instruções aqui dentro. Aqui dentro eu já tenho o navigate, então eu vou utilizar ele. Ele já foi declarado aqui em cima, ó, navigate. Então eu vou usar esse mesmo navigate aqui, ó, navigate. E aí eu vou passar para onde ele tem que ir. Ele vai ir lá para o user show, que é esse aqui. Eu acho que eu ainda não tenho ele aqui. Vou procurar lá no Alf, não, configurações, navbar. Ou não, é aqui, ó, em pages. Exatamente aqui. Aqui em pages, logo abaixo do form, eu vou copiar essa linha aqui e trocar aqui, ó, por show. E aqui eu vou chamar o user show. User show. Aí ele importa ela aqui em cima, eu dou um Ctrl S para salvar. Agora eu vou pegar essa informação aqui, ó, que está aqui dentro, e vou trazer para cá, ó.
to user list e jogar aqui dentro. Fazendo assim, ele vai navegar para user show, que é essa página aqui. Só que eu tenho que mandar também um parâmetro aqui do lado, que é o parâmetro do ID. Então eu vou escrever aqui, ó. Observe que aqui ele tem algumas opções aqui, ó, referente ao parâmetro. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um replace e eu vou especificar aqui através de dois pontos que ele vai ser falso, ou seja, ele não vai sobrescrever a página inteira, ele vai apenas colocar no state o ID, que aí eu vou poder capturar esse ID lá no user show. Então eu posso dar um Ctrl S para salvar aqui. E aí eu vou vir aqui no user show e aqui eu posso capturar esse ID. Como que eu faço para capturar o ID aqui nesse local? Eu vou fazer o seguinte. Aqui logo abaixo, dentro da codificação, eu vou colocar um const ID, que é onde eu vou salvar o ID, e vou utilizar o use location, que é uma opção do React Outdoor. Então aqui em cima ele importa essa user location. E aí, user location, lembra que eu coloquei no state o ID? Então eu vou pegar o state aqui, ó. E aí, eu pegando o state, ele vai pegar esse ID que eu enviei aqui, ó. Esse ID, ó, que está no state, e vai trazer e jogar aqui, ó, nesse ID daqui. Então, a partir desse momento aqui, eu já tenho o ID. Se eu quiser, eu posso printar aqui a informação e ele já vai trazer para mim o ID. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, quando ele trouxer essa página, trouxer o ID, eu vou, como ela vai passar direto aqui, o que acontece? Quando ele entra aqui, ó, ele executa tudo isso aqui, né? Executou tudo, ele já mostra a página. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela dar um re-effect, ou seja, eu vou usar o use effect para ela rebobinar a página e capturar o ID novamente. Quando ele faz isso aqui, ó, ele pega o ID que eu vou passar aqui, ó, no parâmetro. Por quê? Porque esse ID que, como a página ela passa direto por aqui a primeira vez, ela não salva o ID. O ID já fica aqui, então se eu fizer um console ele vai funcionar, mas eu não consigo utilizá-lo. Para eu utilizá-lo, eu vou ter que chamá-lo através dos effect. Aí eu passo ele como parâmetro aqui e jogo ele para dentro do use effect para eu poder utilizá-lo. E aí eu vou criar uma opção aqui que eu vou falar para ele dar um reload no usuário, que é nessa página aqui de usuário, e passar o ID como parâmetro. Esse reload user eu que criei, então eu tenho que defini-lo aqui embaixo. Ó. Eu venho aqui e escrevo const reload user. E aí, como eu passei um parâmetro, eu pego esse parâmetro aqui, ó. Lembra que eu passei o parâmetro aqui, ó, ID? Então eu pego ele aqui. E quando eu pego ele aqui, eu posso utilizá-lo dentro aqui da arrow function. E aí, para que eu vou utilizá-lo? Para ir lá no banco de dados buscar a informação. Então, buscar a informação do usuário. Então eu faço um try catch para justamente ir lá. Antes de ir lá no banco de dados, se caso der algum erro, que eu vou fazer um console error. E aí eu passo o erro aqui para eu saber o que deu de errado. Eu vou criar aqui em cima também uma user error. Esse user error eu vou setar o erro aqui embaixo para eu utilizar aqui na página, se caso eu quiser. Então eu venho aqui, coloco o set user error aqui. Então, feito isso, eu posso ir lá no servidor buscar a informação. Então, para eu ir no servidor, eu tenho que colocar o async aqui, né? Async. E aqui embaixo eu coloco o await. E eu vou lá no servidor. Como que eu vou lá no servidor? Eu vou buscar pelo user service. Então, eu vou fazer um import de tudo aqui que está lá no user service. User service. E colocar aqui from. Vou sair da página, sair dessa aqui também. E aí eu entro em services e agora eu pego o user service.
Aí eu ponho o ponto e vírgula aqui. Agora que eu já importei o user service, eu posso utilizá-lo aqui embaixo. Aí eu venho aqui no await, coloco o user service e vou criar o show e passar o parâmetro ID. Vou colocar um ponto e vírgula e vou criar esse show lá no service, o user service. Vou entrar nele aqui e aqui eu posso vir abaixo aqui eu vou copiar tudo isso aqui, ó, vai mais rápido. Então vou vir aqui, copiar e colar essa informação, vou trocar aqui para show. Aqui ele vai receber um ID como parâmetro, né? E aqui eu vou ter a resposta que vai vir do servidor, que eu vou buscar lá no usuário. Agora isso aqui, ó, eu vou trocar essa parte aqui, por quê? Porque como eu vou ter que colocar o ID, eu vou utilizar uma crase. Essa crase é para eu poder, aí eu escrevo aqui que ela vai no barra usuários, e lembra lá que eu coloquei o ID depois do barra users? E aí esse ID aqui eu passo dessa forma aqui, ó. Então por isso que eu tenho que colocar a crase. Eu coloco a crase para poder colocar essa codificação aqui, ó. Porque se eu colocar em aspas ele vai dar erro. Então eu coloco a crase e coloco essa codificação. O restante aqui é igual. Eu passo o readers também, que é o token, né? Para ele validar. Aí ele cai o response responde o data. E o data vai vir exatamente com o usuário. Aí, quando ele responder aqui, o usuário, né, ele vai cair aqui, ó, e ele vai salvar aqui no usuário. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar um const user. Desse jeito, ele salva aqui neste usuário. Só que esse usuário, ele fica somente aqui dentro do try. Eu não posso utilizá-lo, ele, por exemplo, aqui, ó, dentro do retorno. Então, para eu utilizar no retorno, o que eu vou fazer é criar uma constante aqui em cima. Então, logo abaixo aqui do user error, eu coloco o user. Esse user vem com set user e observe que eu inicio ele com um objeto vazio, que no caso é a chave. Aí sim, agora eu posso pegar e setar esse usuário para fora. Eu venho aqui e coloco set user, que é justamente esse usuário aqui, ó. Eu coloquei ele aqui. Ele seta nesse usuário aqui. Então, esse usuário aqui, eu posso utilizá-lo aqui dentro do retorno. Como eu escrevo com o mesmo nome, pode confundir. Então, se você quiser aqui, ó, escrever aqui usuário retornado, pode fazer, fica à vontade. Aí você só troca ele aqui, ó, nesse local. Então, agora ele fica separado para você entender que aqui é o usuário que retornou. E aí eu setei ele neste usuário, e aí você vai usar esse usuário aqui, ó. Aí você pode utilizá-lo aqui. Então, a princípio, o que eu vou fazer eu vou deixar como user mesmo, porque eu lhe expliquei e você não vai confundir mais. E aí, aqui embaixo no div, eu vou apagar essa escrita aqui e vou escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui, ó, se tiver um user error, se ele tiver um erro, porque se ele setar o erro aqui, ele vai cair aqui, né? Então, se ele tiver o user erro, ele vai entrar aqui como um erro. Então, o que eu vou fazer é escrever o erro aqui, ó. div barra div. E aí, aqui dentro, eu escrevo user error. E aqui, se caso ele não tiver erro, ele vai cair aqui, ó. E se ele cair aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui dentro uma div. E dentro dessa div aqui, eu vou escrever através de um parágrafo, o user. E aí, eu vou copiar 4 vezes. E esse user, o que ele traz? O usuário, ele traz o ID. Ele traz também o name.
traz o created at e também o updated at. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele apareceu um erro, vou verificar o que aconteceu de errado. Use state, como sempre, eu não lembro de importar. Então eu venho aqui e clico aqui com Ctrl espaço, dou um Enter e aí ele importa aqui em cima. Assim agora eu dou um Ctrl S para salvar. Aí ele deu certo, posso minimizar aqui, baixar um pouco. Tá tudo funcionando, vamos ver se os usuários tá aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai ter que carregar o usuário 1. 2 cliques e aqui o usuário 1, ó, com nome 1 e created e o update. Eu posso clicar aqui de novo e carregar o 4 agora. 2 cliques, ele carrega o 4, nome 4. Pronto, então está funcionando aqui o nosso sistema, já está trazendo aqui os usuários. Então, quando eu busco pelo ID lá pelo servidor e aqui pelo React, eu carrego o usuário único que é como se fosse um perfil, né? Eu trago aqui as informações de apenas um usuário na página. Bom, então aqui já está terminado o nosso desenvolvimento dessa task, né? Dessa tarefa. Eu posso fechar aqui se eu quiser, ou então vir aqui e dar um git add ponto, dar um enter. Aí, como eu já adicionei para enviar lá para o GitHub, eu posso vir aqui e dar um git commit, dar um enter. Posso também dar um git push, dar um enter. Agora eu posso clicar aqui em permitir. Aí ele termina o processo, eu clico aqui na página. Posso vir aqui em create pull request. E agora aqui em merge pull request. E confirme merge. Feito isso, ele dá sucesso. Posso fechar tudo aqui e digitar git checkout main. E agora git pull. Feito o procedimento, ele traz aqui todas as informações de volta. Eu posso fechar aqui em cima agora. Fechar, minimizar aqui também. Baixar aqui um pouco. Deixar no jeito para o próximo desenvolvimento. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.